Voltamos aqui com o Nitro Talk, hoje sem o Diógenes, que viaja nas próximas 3 semanas. E no final do mês volta com novidades pra gente. Em compensação, estamos eu, Irapuã, e um convidado novo, que virá mais vezes, Luciano Junqueira. Bom, essa semana o Banco Central reduziu os juros pela primeira vez no governo Dilma Rousseff. Foi uma redução da taxa básica do país em 0,5 ponto percentual, trazendo-a para 12% ao ano. O relatório do Banco Central cita, abre aspas, o comitê avalia que o cenário internacional manifesta viés desinflacionário. Num outro ponto do documento, vem mais explicação. Para o Copom, a transmissão dos desenvolvimentos externos para a economia brasileira pode se materializar por intermédio de condições de crédito mais restritivas. Bem, eu achei muito acertada essa medida e estranhava que em outros momentos delicados da economia, medidas assim não fossem tomadas. Isso mostrava uma espécie de busca de uma suposta coerência. O Banco Central dispensava, assim, o uso de uma ferramenta poderosíssima, que é a redução da taxa de juros mais frequentemente. Agora, vamos ao que interessa para você. Por que os juros finais, para gente comum como nós, continuam estratosféricos? Como exemplo, o crédito direto ao consumidor dos bancos, com juros de 3% ao mês, equivale a 43% ao ano. Os cartões de crédito têm juros de até 9% ao mês, o que dá 180% ao ano. E o campeão mundial, o cheque especial, com 11% ao mês, compõe 250% ao ano. Bom, é medalha de ouro, né? Irapuã e Luciano, será que o Brasil ainda vai continuar campeão mundial de taxa de juros ainda, dos juros direto, do juro final ao consumidor? Olha, Kiko, primeiro que precisa ficar bem claro é que a taxa de juros que é ditada pelo Banco Central não tem absolutamente nada a ver com a taxa de juros cobrada pelos bancos. O spread bancário, que é a diferença entre a taxa de juros que o governo paga pelos títulos que ele emite, não tem absolutamente nada a ver com a ponta paga de juros pelo consumidor final. Que é o que chega para a gente. Isso é um produto vendido pelos bancos. O cheque especial é um produto bancário, né? Então, obviamente que isso nunca houve uma correlação, né? E ali tem custos bancários e lucros bancários. Né? Na outra ponta, né, eu, por exemplo, sou da área imobiliária. A gente vê produtos de financiamento com taxas de 4,5% ao ano, ou seja, inferiores à taxa básica, né? Como, por exemplo, no financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente não vê relação, né, entre aquilo que é cobrado do consumidor e aquilo que é ditado pelo Banco Central. Bom, agora, é uma coisa que surpreende a gente, se não tem essa correlação direta, como é que a gente vai desvincular ou fazer uma vinculação disso para que a taxa de juros ao consumidor final seja civilizada? Porque em outros países, com inflação semelhante à nossa, não tem essa taxa de juros exorbitante, que chega aí a 200% ao ano ou mais, né? Eu não sei se a gente poderia trabalhar com um imposto sobre o lucro dos bancos, o que seria? Você tem alguma ideia, Irapuã? Porque, só voltando um pouquinho na sua área jurídica, na Constituição de 88, tentou-se limitar esses juros, os juros na ponta, em 12%, por coincidência, 12%, mas não colou, né? Não colou. O Supremo, depois, analisando especificamente, né, teve um voto vencido do ministro Marco Aurélio, e o ministro Marco Aurélio pretendia essa cobrança de 12%, um limite constitucional. Mas isso caiu por terra, porque a alegação principal era de que esse dispositivo na Constituição não havia sido regulamentado, então essa é uma questão já sepultada. E depois nós tivemos uma emenda constitucional que alterou esse dispositivo na Constituição. Agora, o que me assombra um pouco, o Luciano falou muito bem, a gente não tem essa correlação daquilo que é cobrado dos bancos e aquilo que efetivamente aparece, né, como produto final para o consumidor. Mas o que me assusta nesse meio tempo nós ainda temos espaço para aumento de impostos.
É isso que me preocupa um pouco, porque nós tivemos essa redução, mas do outro lado nós já ouvimos vozes falando em aumento de impostos, em ressuscitar impostos que seriam incidentes para nós, todos nós cidadãos, e que fariam frente à saúde. Isso me assusta um pouco. Não, você pega, por exemplo, dos últimos 6 meses, né? Houve aumento de impostos no Brasil. Quando a gente, nos últimos anos, tem se falado que o Brasil é o campeão de impostos, ainda existe gente no governo com a cara de pau de conseguir ainda aumentar o imposto para a gente, né? Então, você tocou num ponto que completa esse raciocínio dos juros, né? E o que mais me preocupou a notícia que eu vi dizia, inclusive, que a presidente Dilma é sensível a esse aumento, à volta de um imposto, para fazer frente à saúde. Eu acho que a gente futuramente vai ter de comentar alguma coisa nesse sentido. Mas, resumindo então, eu acho o seguinte: a sociedade brasileira tem que procurar uma maneira de aproximar essa taxa de juros cobrada de você, de mim, do consumidor final na ponta bancária, quer seja em crédito direto, quer seja no cheque especial, quer seja no desconto de duplicatas. Nós temos, como sociedade, procurar trazer para um nível civilizado essa taxa de juros cobrada quando a gente tomar um dinheiro no banco. Porque a taxa de juros que é cobrada de quem vai ao banco realmente é um absurdo no Brasil, é uma coisa que não tem parâmetro em nações como a nossa. Bom, essa semana também chegaram muitas mensagens para o programa com críticas e sugestões. Mande sua opinião para a gente pelo e-mail kikoissa@hotmail.com e por nossa página do Facebook, que está lá no facebook.com/nitrotalk. Vamos falar agora de um esporte que cresceu muito nos últimos 10 anos no Brasil e no mundo, o triatlon. Semana passada, eu até anunciei aqui que o Irapuã tinha me deixado na mão para fazer um triatlon no Sul. O meu novo colaborador aqui, o Luciano, também estava lá competindo. No ano que vem, eu vou também. E quero ver quem que vai fazer o programa aqui. Bom, e aí, dois? Como foi lá a prova em Santa Catarina? Quem fala primeiro aí? Bom, foi o meu segundo ano nessa prova, né? Essa prova foi um meio Ironman, é o chamado também de Ironman 70.3. Foi a primeira vez do nosso amigo Irapuã aqui, que foi super bem, por sinal. O Ironman é um esporte que tem crescido muito, como você mencionou. Ele é um grande desafio, ele é um esporte para qualquer idade, né? Uma criança que gosta de água. Vamos começar do começo. Quais são as 3 modalidades do triatlon? O triatlon, ele na sequência, ele é a natação, o ciclismo e a corrida. Tá. Né? Ele tem várias distâncias, né? Ele tem o short triatlon, o triatlo olímpico, o meio Ironman e o grande objetivo de todo triatleta, que é o Ironman. Inclusive você lembrou, é o esporte olímpico agora, né? É o esporte olímpico. Inclusive, um triatleta aqui de Taubaté, o Guilherme Gil, está agora na China representando o Brasil, né, na modalidade olímpica. E também o triatleta paralímpico, o Thiago Emanuel, também está na China representando o Brasil, também aqui do Vale do Paraíba. Tá, a gente está mostrando as imagens que você mandou para mim. Essas são de onde? Essas são do Ironman de Florianópolis, é a única prova no Brasil, aconteceu agora em maio. Nós tivemos vários triatletas do Vale lá competindo, são 2.400 triatletas. Esse é o maior desafio do triatlon, é uma distância de 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e uma maratona para finalizar, 42 quilômetros de corrida. Irapuã, tinha equipes do Vale do Paraíba lá, além de vocês? Olha, muita gente. Essa prova, de fato, é sensacional. E como o Luciano falou, é uma questão de superação. Eu acho que o que vem motivando as pessoas a participar, e essa também é a minha motivação, é que ela representa, de fato, um desafio. A parte, as 3 modalidades que você precisa fazer muito bem, obviamente, para ter um tempo importante, para você, enfim... tem o que está por trás disso, que é, de fato, completar
todo esse percurso, todo esse desafio. Então, tanto essa modalidade, que nós temos também uma modalidade na Olimpíada agora, como o Luciano lembrou, né, desde 2000 o triatlo foi inserido na Olimpíada com uma outra distância, né? São 1.500, 40 de ciclismo e 10 de corrida. O fato é que o desafio maior, eu acho que tem motivado as pessoas. É um grande desafio. Então, inclusive tem um amigo nosso lá em Ubatuba, né? O Bola, você encontrou com Luiz ele lá? Cláudio Gralha. Ele tem uma equipe que é o Rucatim, tem atletas do Vale todo, são mais de 30 atletas, participam das principais provas no Brasil. E é um esporte que, como você diz, vem crescendo muito, né? Ele começou há um pouco mais de 10 anos, com 100 e poucos atletas. Hoje em dia, o ano que vem, o Ironman do ano que vem, que acontecerá em maio, as inscrições acabaram em 13 minutos, a um custo de quase R$1.000 por atleta. Isso do Ironman? O Ironman Brasil. Ah, do Brasil. É a única prova na América Latina. Que vai ser onde o próximo? Em Florianópolis, dia 28 de maio do ano que vem. 28 de maio do ano que vem e as inscrições já acabaram em 13 minutos. Para você ter uma ideia, eu só consegui fazer a inscrição, que também estou me propondo esse novo desafio, através de um site americano, porque eu acabei dando uma cochilada e as inscrições tinham encerrado. Demora pouquíssimo tempo e se esgotaram plenamente. Luciano, você falou rapidamente aí, o melhor atleta do Vale, quem é? Hoje, talvez seja o Alessandro Pimentel, que é triatleta profissional, né? Ele é aqui de Taubaté? Aqui de Taubaté. E o Vale tem muitos atletas amadores, São José, e a equipe Rucatim é muito bem representada pelo Luiz Cláudio Gralha, que está em Ubatuba, e tem atletas aqui no Vale todo. Inclusive o Luiz Cláudio, eu sei que ele, apesar de estar baseado lá em Ubatuba, mas ele dá um programa de treinamento para muita gente aqui em cima, né? O Vale todo, né? Tem atletas do Vale todo. O triatlon, ele tem atraído gente de toda idade. A gente vê cada vez mais, né, homens e mulheres acima dos 40 anos, né, gente madura, com a vida resolvida, vida familiar, profissional. É um esporte que forja comportamentos para a vida, ele é um estilo de vida, né? Persistência, disciplina, determinação. Quem não tem isso não serve para o triatlon. E, por outro lado, ele ajuda muito em todos os outros aspectos na vida. É muito comum você ver um triatleta dizendo, olha, quem consegue completar um Ironman faz qualquer coisa na vida. Né? Eu lembro quando surgiu o Ironman, era uma coisa assim, grandiosa, né? Então, e hoje a gente já vê que faz parte da gente, nossos amigos, né? O que parecia que era uma coisa de super-heróis, agora virou uma coisa normal. Desafio. Então, obrigado por vocês terem trazido esse testemunho aqui. Legal. O Nitro Talk faz seu intervalo agora e voltamos já com uma teoria inédita no jornalismo brasileiro sobre os atentados de 11 de setembro de 2001. Um destino de viagem e nossas dicas culturais. Lembrando que para falar com o programa, você usa o e-mail kikoissa@hotmail.com ou nossa página que fica no facebook.com/nitrotalk. Voltamos muito rápido, é só um minuto.